Bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, meus queridos alunos do quinto ano. Hoje aqui é quinta-feira, 10h23, seria o horário da nossa aula, né? Um pouquinho mais, porque eu gravei as aulas de processo civil anterior. E vamos continuar com nossas aulas, né? Dessa forma, felizmente, graças a Deus, todos vivos, né? Mais uma quinta, todos vivos, isso é fundamental. E nós falamos na aula passada, começamos, né? Minha São Paulo está aqui, né? Essa matéria sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. E eu comecei a fazer umas referências ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Por quê? Porque nós não podemos entrar logo numa lei tão importante sem antes ter o seu esboço histórico, essa evolução toda que nós tivemos nessa área dos direitos fundamentais. Nós vimos ali, que eu falei para vocês, até da nomenclatura, que nós falamos, nós tínhamos tal de Código de Menores, juiz de menores, né? Hoje não existe nada disso, né? Então, vou repetir mais uma vez, né? Não fala de menor nem de menores. Essa expressão é cunhada porque vinha juiz de menores. Então, o povo já tem menor. O pior é o de menor, né? Então, hoje nós temos crianças e adolescentes. Vimos que que essa matéria, a teoria principal, é a teoria fundamental que rege o Estatuto, é a teoria da proteção integral, que foi adotada pela ONU logo depois da Segunda Guerra Mundial. Foi feita uma normativa da ONU para que fosse adotada essa teoria no que se referisse à criança e adolescente, mas no Brasil só chegou com a Constituição de 88. A partir de então, nós deixamos de ver o adolescente como um infrator e nós passamos a ter a visão do adolescente como carecedor da proteção integral da família, do Estado e da sociedade. Então, diz o artigo 1º, esta lei dispõe sobre a proteção integral da criança e do adolescente. Já começa no artigo 1º. Ela já irradia, já joga ali toda a luz que deve ser seguida pelo legislador pátrio. E eu não posso pensar de forma diferente quando tem uma questão de um adolescente sendo envolvido, ou de uma criança. Não existe mais presunções absolutas. Existe a questão da melhor aplicação da proteção ao adolescente. Eu vou julgar de acordo com esse princípio. É uma norma principiológica. A criança vai ficar com o pai e com a mãe. Fica com a mãe porque mãe é mãe. Não. Eu vou ver o que é melhor para a criança. Ou fica com o pai ou fica com a mãe. Não necessariamente. Eu posso deixar para um avô porque era o melhor. Tive o caso em que julguei, em que uma criança, os pai e a mãe brigavam e os dois eram viciados. E eu deixei a criança com uma tia. Por quê? Era a única sã ali. É a única que não estava com os neurônios fervendo ou derretidos. Então, você vai ver o que era melhor para a criança. Então, não existe mais um conceito fechado. Existe um conceito aberto que o juiz tem que descobrir qual que é o melhor para a criança, né? E isso abriu leques, como, por exemplo, a possibilidade da adoção por pessoas, por solteiros. Uma pessoa solteira adotou, e mesmo por homoafetivo. Se isso for melhor para a criança, é o que vai ser aplicado. Não existe mais regras absolutas. Não existem essas normas regras. Existem normas principiológicas, é uma norma principiológica aqui. O artigo 2º diz o seguinte: considera-se criança para os efeitos desta lei a pessoa até 12 anos de idade, incompletos, e adolescente aquela entre 12 e 18 anos. E eu fiz uma pergunta na aula passada, se aplicava acima dos 18 anos. Também se aplica o estatuto a pessoa que tenha mais de 18 anos. Quando? Como, por exemplo, ela praticou um ato infracional com 17 anos e hoje vai ser julgada, já tem 18. Ela vai ser julgada de acordo com o estatuto
e não de acordo com a norma do Código Penal. Ela cometeu um ato infracional e não um crime. Adolescente não comete crime, comete ato infracional. Então ele vai receber uma medida socioeducativa, ainda que tenha hoje 19 anos. Ainda que tenha 19 anos. Ele não vai receber uma pena, vai receber uma medida socioeducativa. É a extensão temporal do Estatuto da Criança e do Adolescente. Parágrafo único. E nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente, como expus, esse Estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. O Estatuto também só vai ser aplicado do 18 ao 21, não mais do 21. Tá? Passou do 21, demorou para ser julgado, já tem 22 anos, esquece, um abraço, vai com Deus, né? Como diz aquela música, vai com Deus e seja o que Deus quiser. Não se aplica. Parágrafo 3º. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Pô, não precisava, né? Que a criança goza de todos os direitos inerentes à pessoa humana, como eu expus. Ela é pessoa, né? Eu sempre essa expressão, pessoa humana, né? Mas, pô, não é redundante? Não, é que nós temos a pessoa jurídica, né? Sem prejuízo de proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual. Olha só, olha a extensão disso. Garantir o desenvolvimento espiritual da criança e do adolescente e social, em condições de liberdade e de dignidade. Repetindo, desenvolvimento físico. Isso é fácil entender, né? A criança precisa de alimentos, precisa de remédio, precisa de atendimento médico, atendimento odontológico. Isso é um direito fundamental da criança e do adolescente, de que não pode ser excluído. Mental. A criança tem direito a seu desenvolvimento mental. E aí nós vamos ver a questão da educação daquelas crianças portadores, de repente, de síndrome. Uma questão que tem chamado muita também a atenção é de você colocar pessoas com uma certa... Pessoas que eu falo crianças, né? Aqui, ou adolescentes, com certas limitações, em escolas em salas que não sejam para alunos com portadores dessas limitações. Isto tem gerado assim muita discussão, alguns a favores e outros contras. Por quê? Você coloca uma criança com um desenvolvimento mental não completo numa sala em que outros tenham esse desenvolvimento mental. É muito difícil falar esses termos, né? Eu fico assim, com muito receio de falar. Eu tento ser sempre o menos agressivo possível. Quero ser sempre o aerodinamicamente mais correto. Mas é a expressão que tem que ser usada, né? Uma criança que tem uma certa limitação intelectual com relação aos demais da sala. Isso é bom ou ruim para ela? É bom para a socialização dela e também daqueles que convivem com elas. Porque as crianças vão aprender a conviver com essa criança e saber que existem diferenças e saber respeitar essas diferenças. Isso é fundamental. Por outro lado, nós sabemos que criança também não é nada santa, né? Se existe alguém que não é santo, é criança. E o tal do bullying vem mesmo. Tá? Desde pequeno eu era sempre assim, tinha mais saúde, então pesava um pouquinho mais. E sempre, logicamente, não, porque aquele magrelão não tem saúde, não come, magrelo. Nós, um pouquinho assim mais avantajados, é porque temos saúde, tá? Pois bem, sempre senti essa
divergência, né? E isso enchia o saco, né? Então, era o bullying mesmo por ser, eu vou falar, ser gordinho. E daí? Como que faz? A criança é baldosa. Quando você pega as crianças e um tira nota baixa na sala, pronto, é a zoeira em cima do que tira nota baixa. Até hoje, com vocês aqui, de repente tem. Então, muito mais com crianças. Então, qual o crescimento que tem para essa criança, o lado positivo e qual o lado negativo que tem? É algo assim que impõe uma reflexão. Eu confesso que eu não tenho conhecimento teórico suficiente para dar uma opinião. Seria apenas para dar não vou falar opinião, mas falar quem opina dá um palpite, né? Eu daria um palpite apenas, né? Eu vejo, de repente, com o que acontece no cotidiano. Recentemente não, há tempos atrás, meu filho, quando era menor, ele falou que tinha na sala uma menina, amiguinha deles, que eles sabiam que quando ela estava nervosa, ninguém chegava perto. Começaram a respeitar, começaram a entender essas diferenças, né? Isso é muito positivo mesmo. Já sabia que ela tinha uma limitação, que tem dia que ela não queria amigo, se bem que isso a gente tem, né? A gente levanta o pé esquerdo aquele dia e já viu, né? Mas ela tinha um desvio de comportamento e que tinha que respeitá-la. Então é uma questão assim muito, muito incisiva, muito discutida, né? Que sai do campo do direito. Hoje nós não vivemos só no campo do direito, nós vivemos em outras áreas também, né? Dentro desse aspecto moral, fala físico, mental e moral. O que é moral? Olha como é difícil navegar nesses conceitos. Ele tem que ter um desenvolvimento moral. Você pode impor o que como moral? E aqui vocês me perdoem, mas eu tenho que trazer para vocês alguns casos em que eu, já vivendo nessa área há algum tempo, da área da infância, né, como juiz, eu acho importante para vocês. Havia em Cianorte um caso de um menininho que morava com a mãe prostituta e no bar da Maria da Perna Grossa. Não estou inventando não. O bar chamava Maria da Perna Grossa. Não fui ver a perna dela, claro, né? Levaria um tiro se eu fosse ver um negócio desse. Mas a mãe atendia seus clientes ali e tinha um menininho de 7 anos. E o pai entrou com a revogação, a mudança de guarda, dizendo que o menino não vivia num ambiente moral que contribuísse para o seu desenvolvimento. Olha que questão delicada. Pois bem, tive que me valer de todo o trabalho dos psicólogos do fórum, assistente social, e chegaram à conclusão de que o menino era um menininho lá de 7 anos, era feliz da vida lá. Não era bobo nem nada, era feliz, vivia na maior alegria. Por quê? Porque a mãe atendia à noite, mas nesse período ela tinha uma babá que cuidava dele, então ele não ia nesse lugar. E durante o dia, que estava fechado o bar, né, aí ele fazia festa lá dentro. Fazia assim, todo mundo cuidava dele, ele era o xodózinho dali, porque muitas daquelas mulheres tinham filhos e não tinham contato, então todas cuidavam com carinho dele. E eu cheguei à conclusão de que a mãe, apesar de ser prostituta e ele morar lá, não estava tendo nenhum prejuízo moral para ele. Não sei se acertei ou não, a gente não sabe, né? Não é uma ciência isso aqui exata. Se é que é a ciência, o direito, né? Então, mas não vi prejuízo moral para ele. Agora, se ele tivesse, durante a noite, todo aquele monte de gente lá, andando livremente pelo recinto, aí sim, com certeza, eu tiraria a guarda da mãe e passaria para o pai. Mas naquela situação específica, aquela situação daquele ponto, eu entendi que não havia prejuízo até aquele momento para ele. Mas determinei que fosse feito um acompanhamento periódico para que ver se a coisa não descambava. Para ver se não descambava. Não sei que fim deu o menino. Não sei se acertei ou não. Ele já deve estar com seus
hoje, deve estar lá com seus 20 anos, e eu não sei que virou da vida, né? Mas são questões que o juiz tem que analisar. E a questão moral é uma questão extremamente subjetiva, né? Mesmo porque moral é pessoal. O que é moral para mim pode não ser moral para vocês. E tem muitas questões que se discute, que eu vou falar, que é até questão religiosa, né? Então fique atento a isso e aberto a esse ponto. Espiritual, olha só que bacaxi. A criança tem que viver num clima espiritual. E a coisa fica difícil quando os pais são de religiões diferentes. Uma das questões que me dá mais conflito na criação de um filho e no relacionamento de um casal é a questão religiosa. O pai católico ou a mãe católica e o outro cônjuge evangélico, espírita, né? Ou até adepto de uma religião, dessas religiões, o candomblé, por exemplo, africanas, né? Como faz? O pai alega que a mãe segue uma religião, uma crença ou, vamos lá, Testemunho de Jeová. E o pai é católico. E diz que o convívio com o filho naquela não é uma boa situação. Ou que a mãe tem uma região ligada ao candomblé. E ele é católico. Nossa, olha que choque. Olha que choque. E às vezes o filho é fruto de um dia, né? De um ficar. E esse ficar gera uma criança. E aí vem todas essas discussões a respeito disso. Como que eu vou decidir? Como que eu vou analisar o que espiritualmente é melhor ou mal para uma criança? Diante do princípio constitucional da liberdade religiosa. Mas para um católico fervoroso, ou um evangélico fervoroso, ele vai ter gravíssimos problemas com uma pessoa que seja, por exemplo, ateu. Olha, eu sou um católico ou evangélico fervoroso. A mãe não segue nenhuma religião. Não é correto que o meu filho seja privado desse ensino religioso. E mais, a questão do ensino religioso em escolas. Isso virou um debate muito severo, né? Então, é possível o ensino religioso em escolas públicas? Foi decidido que sim, né? Desde que não se siga uma religião específica, a não ser nos colégios particulares. Porque se um colégio particular é um colégio evangélico, você sabe que lá vai ser um colégio evangélico que vai seguir a doutrina evangélica. Se for um colégio espírita, você coloca livremente lá para um colégio espírita. Ou se for um colégio católico, de irmãs, por exemplo, ou de padres, você sabe que vai seguir aquela linha religiosa. Mas no colégio público? Então, o ensino da religião tem que ser o ensino religioso mesmo, sem aquela da escola pública, sem o direcionamento para uma ou outra religião. E essa questão espiritual é muito profunda, né? Nós analisarmos a extensão disso. Olhem como que, e num divórcio, em que o juiz tem que decidir com quem que fica a guarda de uma criança, o juiz tem que analisar todos esses aspectos. E esse é caminhar em ovos. Você tem que tomar muito cuidado em que ponto você vai seguir, porque nós temos princípios constitucionais, né, fundamentais que você não pode ferir, mas sempre vem à tona. Sempre vem porque são relacionamentos humanos. Então, o casal se divorciou por divergência religiosa. Divergência religiosa. A mulher queria que o marido seguisse a religião dela, ele não queria, ele era ateu, era de outra,
e aí o bicho pega, né? Vão para o divórcio. Então é importante até que os casais tenham essa afinidade. A diferença de afinidade na questão religiosa é um dos grandes motivadores de dissolução de casamento ou de união estável, por incrível que pareça, né? Isso acaba interferindo muito mesmo, né? E espiritual não está se limitado à questão religiosa, né? Ela diz ao espírito, né? É interessante ver uma lei tão importante como essa tocar nessa ferida. São pouquíssimas leis que entram nesses dogmas, né? É água, viu? Mas branquinha assim podia ser uma vodka, né? Um sei lá o que, não é água mesmo, que passarinho bebe, né? Então tem esse aspecto que o juiz tem que analisar, e social, em condições de liberdade e dignidade. É a questão social. O juiz pode definir a guarda tendo em vista a questão social? Aqui está. Mas não significa que quem tem dinheiro social aqui, não é no sentido de ter mais dinheiro ou menos dinheiro, é outra questão. A questão do meio social em que convive. E isso é extremamente interessante. Eu cansei de ouvir o pai querendo a guarda da criança porque a mãe arrumava namorados e levava para casa. Fila andou, né? Ou então, nossa, a mãe dele no sábado vai lá no baile da Estância Gaúcha, arruma uma babá, deixa meu filho com uma babá e vai lá na Estância Gaúcha. Antigamente era cabana 40 graus, lá fervia a coisa, né? Quando eu tinha meus 19 anos, a coisa era fervia lá na cabana 40 graus. Hoje é a Estância Gaúcha. O juiz pode tirar a guarda da criança da mãe, porque a mãe aos sábados contrata uma babá e vai se divertir um pouquinho, né, lá na Estância Gaúcha. Ou vice-versa? Acredito que não. Se é preservado todos esses requisitos, não há motivo para tirar a guarda, a não ser que a mãe ou o pai, né, que esteja com a guarda, traga a Estância Gaúcha para dentro de casa. Aí não. Aí já pega um pouco, né? O meio social não é adequado. Pois bem, parágrafo único. Os direitos enunciados nessa lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião, olha novamente religião entrando aqui, ou crença, a diferença entre religião e crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, o que eu falei de colocarmos crianças que têm um certo desenvolvimento aquém do esperado em salas de aula em que as outras crianças estejam num nível assim intelectual ou social no sentido de sociabilidade, de capacidade de se socializar, diferente dessa criança. Condições econômicas, ambiente social, região e local de moradia ou outras condições que diferenciam as pessoas. Então, essas condições diferenciam as pessoas. A lei está dizendo isso, né? Mas são condições que diferenciam as pessoas, mas não podem ser discriminadas por isso. Uma pessoa pode ser rica, a outra pobre. Uma pessoa pode ter as duas pernas e o outro não ter nenhuma. Uma pessoa pode ser de uma cor, a outra de outra. E isso não impõe limitações, não impõe discriminações. As famílias ou a comunidade em que vivem. Olha a extensão. Eu não vou discriminá-lo em virtude da comunidade em que vive. São ciganos, por exemplo, que vivem, o pai é cigano e a mãe não. Ou a mãe é cigana e o pai não.
E o pai alega que esse ambiente é ruim para a criança porque não tem moradia fixa, viajam, mudam e a criança precisa de uma estabilidade. O juiz vai julgar de acordo com isso? Olha como é delicado. O juiz vai julgar de acordo com a proteção integral da criança. Ele não vai discriminar por ser cigano, mas ele vai ter que analisar por ser, se isso apresenta prejuízos ou não para a criança. Quando nós estudamos o ECA, nós percebemos que nós estamos numa seara subjetiva extensa. E é muito gostoso estudar esse ponto, porque nós temos várias questões que são levantadas. Se nós estivéssemos aqui na aula, nós aqui estaríamos discutindo isso aqui, quebrando pau. Até vejo os meus alunos aqui do 5º ano dessa sala, um tendo uma opinião, outro tendo divergência, mas é isso que faz o crescimento do direito, a divergência, né? E o entendimento para chegarmos a uma conclusão. Então é importante vocês começarem a pensar, porque vocês terão clientes nessas situações, o quanto é importante ter os paradigmas e princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente, que envolve diretamente questões no ramo de família e até mesmo nas questões envolvendo eventuais atos infracionais praticados por uma criança. Então, o artigo 4. É dever da família, eu vou ler para nós recomeçarmos na aula que vem nesse ponto. É dever da família, e olhem só, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público, assegurar com absoluta prioridade, eu não estou falando em prioridade, ele falou em absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. E quem que é responsável por isso? Só a família? Não. A família, a comunidade, é responsabilidade da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público. Ninguém se excusa quando nós temos a questão da criança e do adolescente. Você que se vê uma criança em situação de risco aqui na rua, você não se excusa de atuar, porque você faz parte da sociedade e da comunidade. Não dá para lavar as mãos nessa área. Eu queria que vocês lessem bem esse artigo para nós refletirmos melhor sobre ele na próxima aula, tá? Nós vamos estudar aqui essa parte introdutória do ECA com bastante afinco, porque é ele que dá diretrizes para todos os demais, né? E nós estamos dentro do nosso cronograma certinho para estudar isso aqui. Bom fim de semana para vocês. Se forem beber só Kaiser sem álcool, se é que é possível um negócio desse, né? Esse original já é ruim, imagina sem álcool. E juízo, e se Deus quiser, logo estaremos todos juntos. Muito obrigado a vocês.